Opa, tudo bem com você? Você já sentiu que quanto mais você se aproxima de Deus, mais parece que alguns dos seus sonhos começam a desaparecer? E aí surge uma pergunta silenciosa dentro de você, uma pergunta que a gente tem medo de admitir. Se Deus ele realmente se importa com você, por que ele pediria para abrir mão de coisas que você sempre quis? Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas já pensou. Quando a gente começa a caminhar com Deus, nós somos tomados pelo primeiro amor. É como se nada mais importasse. Existe uma gratidão imensa dentro de nós e a gente olha para trás e lembra do lugar de onde Deus nos tirou, lembra de tudo que ele transformou na nossa vida e parece que só existem duas coisas no mundo, você e Deus. Mas aí o tempo passa e conforme a nossa fé amadurece, Deus começa a nos levar para lugares mais profundos e aí que algo estranho começa a acontecer. Alguns sonhos começam a perder espaço, alguns planos já não fazem mais tanto sentido e algumas coisas que antes eram prioridade agora parecem vazias. Então nasce uma dúvida dentro do seu coração. Se Deus se importa comigo, por que ele está mexendo justamente nos meus sonhos? Lá em Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso não significa que Deus não se importa com você. Significa que ele vê mais longe do que você consegue ver. Existe também um outro problema silencioso dentro de nós. Quando focamos muito em nós mesmos, a gente começa a acreditar que a nossa vida é o centro de tudo, como se o universo precisasse da nossa existência para continuar funcionando. Mas a realidade é outra totalmente diferente. Existe uma música da Roberta Vicente, interpretada pelo Itagon, chamada Apesar, e a letra traz uma reflexão muito profunda. Ela diz que as coisas continuam acontecendo apesar da nossa existência. O mundo ele vai continuar girando, a história continua acontecendo e é curioso pensar nisso, porque o mundo realmente poderia seguir perfeitamente sem mim, sem você. Mas mesmo assim, Deus decidiu escrever uma história específica para a sua vida e a Bíblia diz lá em Salmos, capítulo 139, versículo 16, o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Nada foi por acaso. Você não apareceu no mundo por um acidente. Deus pensou em você. Ele planejou a sua existência. Existe uma mentira muito perigosa e pode crescer na mente de muitas pessoas durante a caminhada com Deus. A mentira de que Deus não se importa. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. O que muitas vezes acontece é que alguns dos nossos desejos simplesmente não fazem parte do plano maior que Deus já estabeleceu. E por mais difícil que seja aceitar isso, os planos de Deus sempre nos conduzem para algo maior. Romanos capítulo 8, versículo 28 vai dizer que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem sempre para aquilo que queremos, mas sempre para aquilo que precisamos. Em algum momento da vida, você vai precisar tomar uma decisão. Continuar tentando controlar sua própria história ou confiar que Deus escreve uma história melhor do que nós conseguiríamos escrever. Jesus ele disse algo tão poderoso em Marcos capítulo 8, versículo 36, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes nós insistimos em sonhos que parecem muito importantes, mas Deus ele está nos conduzindo para algo eterno. Lembre-se disso. Mesmo que o mundo não gire em torno da sua existência, Deus ele conhece cada detalhe da sua vida. Isaías 43, versículo 1 diz: eu te chamei pelo nome, você é meu. João capítulo 15, versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus morreu na cruz por você. Então não permita nunca mais que a sua mente diga que Deus não se importa com a sua vida, porque apesar da sua pequena existência diante do universo, você é profundamente conhecido, profundamente amado e chamado pelo nome por Deus. Ore comigo. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por essa reflexão que nós tivemos aqui hoje. Por mais pequeno que nós sejamos perante ao universo, a todas as coisas que o Senhor criou, o Senhor ainda viu favor em nós e nos ama dia após dia. Tua palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor escreveu para cada um de nós uma história e nós queremos vivenciá-la, Deus. Obrigado por sempre nos perdoar, por ter paciência com o nosso crescimento e até nas nossas falhas nos ensinar qual o caminho correto de seguirmos. Que o Senhor derrame sobre nós a sua sabedoria para que a gente possa buscar a cada vez mais caminhar na tua vontade e na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Te espero amanhã para orarmos juntos. Deus te abençoe.